dentro dessa esfera médica, quem pode contratar também? Existe uma exclusão, por exemplo, médico só de consultório também poderia Sim, a gente atende todas as especialidades que são reconhecidas no quesito médico. A gente dá cobertura para todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Não é só para cirurgião, por Não é exemplo. só para cirurgião, não é só para ortopedista. A primeira coisa que vem é cirurgião, né? Não é só ortopedista, não é só cirurgião, não é só ginecologista. Hoje no Brasil, as especialidades mais processadas são ginecologistas. As pessoas acham que é cirurgião plástico, né? Mas não é. São os ginecologistas. Pensa o seguinte. Imagina que você esperou 9 meses pro teu bebê nascer. E por uma fatalidade, por alguma razão, o bebê morre durante o parto. Eu falo que tem 2 coisas que interferem aí, tá? A relação médico-paciente, que ela é muito diferente. Então, hoje em dia, a quantidade de pacientes que se atende, a forma como a gente atende é muito diferente da forma como atendia antes. E eu falo, a gente sempre fala lá que empatia faz toda a diferença. Claro. Né? Então, você se colocar no lugar do paciente. E às vezes uma palavra maldita, uma palavra não bem colocada, ou uma relação que não está tão fortalecida, e uma dor de uma família que perdeu um filho, ele vai processar. E normalmente ele quer achar um culpado para aquilo que aconteceu. E é o médico, eles põem o médico como culpado. E do lado, do ponto de vista da seguradora, no caso desse ou qualquer outro tipo de sinistro, você chega a fazer uma avaliação até para auxiliar numa eventual defesa, alguma coisa do tipo? A gente tem uma assessoria tanto de médico quanto jurídica também. Isso é um outro diferencial nosso, a gente não obriga a contratação por advogados nossos e a gente não indica. O médico tem, o profissional de saúde, ele tem livre escolha para escolher o profissional que ele quer que defenda ele. Mas a gente sim tem um time, tanto de advogados quanto de médicos, que dão esse suporte. Voltando ao início da nossa operação, alguns médicos me ligavam para falar, olha, eu não sei o que eu faço, aconteceu isso, eu sou médico há 40 anos, nunca fui processado e recebi esse processo, né? Então a gente tem essa coisa mais humanizada, a gente tem essa coisa de estar mais perto dos nossos segurados, né? Imprevistos sempre acontecem, né? Então é sempre bom. E na parte de sinistros, falando um pouco exatamente, assim, quem são os profissionais que regulam isso? São advogados ou médicos? Ou olham o que aconteceu? Porque tem que ser um cara muito de vivência, né? Na área de sinistro, a gente tem médicos olhando os sinistros, tá? Sinistros mais com todos... A maioria dos sinistros, eles passam por médicos, tá? O sinistro precisa ser muito simples, ou quando o sinistro não tem cobertura securitária aí, ele nem passa pelo médico. Mas todos os nossos sinistros são avaliados por médicos. Os sinistros de dentistas são avaliados por dentistas, tá? E a gente tem também advogados que olham os sinistros. Então, por exemplo, a gente trabalha com acordo extrajudicial. Então, o médico, ele tem consciência que ele cometeu a falha e ele quer fazer um acordo com aquele paciente. A gente coloca o nosso time de advogados para conversar com o advogado do segurado, para a gente fazer esse acordo extrajudicial, sim. Tá? Então, a gente tem advogado, médico, que faz essa regulação. E a gente tem os analistas de sinistro também, que eles são bons pra caramba. Gente boa pra caramba. Boa. E subscritores? Existem subscritores? Sim. Ou são sistemas? Como... Não, a gente tem... O time lá é grande e é um time que tá... Eu falo que todo mundo... Qual que é o segredo do nosso sucesso? Todo mundo trata essa área como área... Como negócio deles. Então, tá todo mundo preocupado com o resultado, desde a área comercial, tá? Então, desde da venda, a gente é preocupado com que tipo de venda a gente vai trazer para dentro da companhia. Até o time de subscrição também, eles querem muito que o negócio... A gente sempre quis, desde o começo, que o nosso negócio desse certo. A companhia, ela demorou uns 10 anos para entrar nesse negócio. Porque, talvez vocês não saibam, mas assim... Quando eu era médica, que eu brinco que eu sou ex-médica, né? Mas assim, lá atrás, o próprio conselho, ele falava, não é... Se a gente comprar... Se nós tivermos um seguro que protege contra falhas que os médicos ou que os profissionais de saúde cometam, a gente pode ser mais processado. Então, não é legal. Eles não estimulavam a compra desse seguro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o inverso. Porque a judicialização veio contra os profissionais de saúde, independente de existir ou não seguro. E nós, da Seguros Unimed, por ser uma empresa com DNA médico, a gente foi analisando
se valia a pena realmente a gente entrar nesse mercado. Então a gente demorou uns 10 anos para entrar nesse mercado. Só que quando a gente entrou, a gente falou, a gente quer entrar diferente. E a gente entrou diferente. Tem os subscritores, eles fazem uma análise super detalhada. A própria subscrição, às vezes, passa pelo olhar de um médico. Tá? Legal. Então é uma coisa bem específica mesmo.